partir de agora, nós começamos nessa nova parte aqui do nosso encontro, que é a parte do nosso estudo. Como eu já comentei no nosso encontro passado, nós começamos e nos propusemos a estudar sobre a criação, né? E nós demos uma introdução ali, falamos, iniciamos o processo criativo. Então, só recapitulando rapidamente, nós vimos no estudo passado que, conforme Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, principalmente o 2, a terra era sem forma e vazia, né? Não existia nenhum tipo de vida, né? E diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, né? E aí nós vimos também, principalmente no texto de João, capítulo 1, verso 1 a 3, e mais alguns textos ali ainda no capítulo 1, que o Deus que criou todas as coisas foi o Deus Jesus, né? Foi Jesus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e tudo mais ali, né? A gente viu, indo ali pelos versos, a gente vê que o ato criativo, quem falou, porque todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, Deus falava, e, e, e tudo passava a existir, né? E isso nós vimos já no ato criativo aqui, era a pessoa de Jesus. E aí nós vimos, começamos a ver ali os atos criativos. Então, você provavelmente, se não está ainda com a palavra aberta, abra em Gênesis capítulo 1, né? Que é o alvo aí do nosso, a continuidade do nosso estudo. Então, nós vimos aí o primeiro dia, né? Recapitulando rapidamente, primeiro dia, verso 3, haja luz e houve luz, né? E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas, né? O segundo dia, que vai, verso 5, né? Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde de manhã, o primeiro dia. Ok. Daí, a partir do verso 6 até o verso 8, o segundo dia, que foi a criação, né? Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas, e o firmamento é o céu, né? Então, ali foi feito os limites, né? O limite que o olho humano vê, né? A nossa atmosfera, né? O céu ali que a gente consegue visualizar, a nossa atmosfera, a separação entre águas acima do que nós enxergamos, que se dá por conta das nuvens, a água que acaba voltando para a terra em forma de chuva, a água que já está aqui abaixo dos céus, né? Então fez essa separação entre águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento, conforme o verso 7, né? O verso 8 diz que então Deus chamou o firmamento de céu e houve tarde e manhã o segundo dia, né? A gente enfatizou aqui principalmente que cada final de ato criativo diz assim, e houve tarde e manhã. A gente falou também por que começa por tarde? Porque o que já existia aqui era noite, né? Havia trevas. E quando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo chega, houve e haja luz, né? E houve luz, então sai das trevas e vem a porção clara. Então começou com parte escura e depois foi criada a parte clara do dia. Então por isso tarde e manhã, parte escura e parte clara, né? Então por isso que os dias bíblicos são contados a partir do pôr do sol. Então começa no pôr do sol um novo dia e ele vai findar ao pôr do sol do outro dia, né? Nós temos como hábito da meia-noite à meia-noite, né? Então a meia-noite começa um novo dia. Não, o dia bíblico não tinha essa escala de horário, né? Era para eles o quê? Anoiteceu a parte da noite, começo de um dia. E a parte clara no outro dia, a hora que escurece, termina aquele dia e começa um novo dia, né? Então, por isso, tarde de manhã, tarde de manhã, tarde de manhã, aí que a gente vai ver. Terceiro dia, do verso 9 até o verso 13, foi quando Deus separou águas para um lado, criou os rios, os mares, a porção seca, né, porque a água cobria tudo, né? A gente sabe que 2/3 do nosso planeta é água, e assim por diante, né? A gente falou sobre isso e começou também a criar a relva, né? A vegetação ali no terceiro dia, né? E aí, no verso 13, fala, então, houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, primeiro dia, separou a luz, é, a luz do dia e as trevas da noite, né? Houve essa separação. Segundo dia,
firmamento e separação das águas. Terceiro dia, separou os mares e criou a vegetação, as águas, colocou o limite para tudo, né? E agora, o quarto dia é que vai começar agora. Então, o quarto dia começa no verso 14 e vai até o 19. Vamos ler juntos? Preste atenção, acompanhe a leitura, se for possível, aí onde você está, tá bom? Vamos lá? Verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. E agora, nós estamos no quarto dia, tá? Começou o quarto dia agora. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e a noite, né? E sejam eles para sinais das estações, para dias e para anos. Ó. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Vamos parar um pouquinho aqui, até aqui, 14 e 15. Já dá para nós saber o que é? O que foi feito nesse quarto dia? Que, que luzeiros são esses que estão nos céus e fazem separação entre dia e noite? Quais são esses luzeiros, será? Quais são esses luzeiros que também dão conta de fazer as separações das estações, né? Você já ouviu falar sobre tal, agora a partir daqui é verão, a partir daqui inverno, as estações do ano? Olha aqui, ó. É, e assim, com um período das estações, delimitar o ano, a passagem de um ano, né, de um período anual. Mas vamos continuar então, verso 16, talvez não está claro ainda. Aí o verso 16 diz assim: fez Deus então dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menorzinho para governar a noite. E fez também o que? As estrelas. Opa, agora acho que ficou mais claro, hein, Gil? Dois grandes luzeiros, um governa o dia, pode abrir o microfone, Gil, o outro governa a noite, e também as estrelas. O que Deus Isso. fez, então, aqui no quarto dia, resumidamente? Foi o sol, né, para o dia, a O- lua para a noite e as estrelas também do céu, para iluminar a noite, as trevas. Olha só, então, o grande luzeiro para o dia, que é o Sol, que é gigantesco, né? A Lua também é gigantesca, mas ela é menor que o Sol, que Exato. é para governar a noite, e assim como as estrelas. Está muito claro aqui. E verso 17 continua: e os colocou no firmamento, nos céus, para iluminarem a terra. Verso 18: para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E o verso 19, concluindo o quarto dia: houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, no quarto dia, o que foi criado? O sol, a lua e as Estrelas. estrelas. Ok? Ok? Perfeito? Ok. Então tá bom. Agora preste atenção. É, eu vou trazer agora, nesse momento, um problema aqui para nós. Eu vou trazer um problema. Você que está acompanhando, se for possível, pega papel e caneta aí, que talvez você tenha que anotar algumas coisas. Vamos lá. O que ilumina o dia? Sol. Isso? Sol, O que ilumina a noite? a Dá uma lua. claridade à noite? A lua. A lua juntamente com as estrelas. Muito bem. Se o sol foi criado no quarto dia, que luz é essa que no primeiro dia haja luz e houve luz? E fez, verso 4, e fez separação entre a luz e as trevas. E verso 5, chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Se o sol, a lua e as estrelas foram criados no quarto dia. E agora? Parece que há um problema aqui para nós resolvermos aqui. Talvez, será que a Bíblia se contradiz? Será que a Bíblia tem algo errado aqui? Porque a gente conhece o sol para fazer isso, essa separação, juntamente com a lua e as estrelas, mas agora a gente viu que foi criado no quarto dia, mas no primeiro dia houve luz. E aí? Como é que a gente explica aí? Aí a gente vai ter que entender algumas coisas. Vamos entender, buscando alguns versos na Bíblia,
para entender que luz era essa do primeiro dia. Pode ser? Nós vamos ter que transitar agora pela Bíblia, tá bom? Então, o primeiro texto que eu convido você a ler, Isaías capítulo 60, do verso 1 a 3. Vou aqui também junto. Isaías, para você que já dá estudo, é sempre bom anotar, de repente, isso. Não sei se você já tem essas anotações, para você também usar. E quem está aí conosco aí, aprendendo também, já sabe e vai ficar registrado. Enquanto achamos aí o texto de Isaías capítulo 60, eu quero registrar aqui que o Marcelo de Lara está aí assistindo conosco aí, a família Lara, obrigado. Provavelmente a dona Noemi esteja ali por perto, receba o nosso abraço, né? Obrigado, Marcelo e dona Noemi. Olha lá, o que está escrito, verso 1 a 3? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Aqui está falando da Nova Jerusalém, né? Processo que ainda vai acontecer, que aguardamos com grande ansiedade. Resplandece a sua luz, porque eis que as trevas cobrem a terra. Lembra a terra sem forma vazia? Havia trevas sobre, né? Eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão cobre os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, a sua glória se vê sobre ti. Verso 3, principalmente agora. E as nações se encaminham para a tua luz, Luz. e os reis para o resplendor que te nasceu. Está vendo aqui uma luz diferente daquela que o sol e a lua podem nos dar? Começa a aparecer aqui, ainda talvez não esteja claro. Mas vamos ao verso 19 e 20 aqui do mesmo capítulo. Olha o verso 19 e 20 ainda de Isaías 60. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia. Você não vai precisar mais do sol. Ele está falando, haverá um momento, quando tudo for recriado, a eternidade, você não vai precisar mais de sol para ter o dia. Nem, nem com o seu resplendor a lua vai te iluminar. Mas quem vai iluminar? Ali, ó. Mas o Senhor será a tua luz perpétua. Ou seja, a presença de Deus traz luz. Ele é luz. A sua presença elimina as trevas. As trevas se dissipam na presença de Deus. Ele é amor e ele também é luz. Olha só. E o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus e a tua glória. Verso 20. Vamos ler o verso 20 também. O que está escrito ali? Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Não haverá morte, não haverá escuridão, não haverá nada. A presença de Deus elimina tudo. Escuridão, morte. Olha que bênção, né? Mas ainda talvez não esteja tão claro, né, Gil? Então vamos lá para o Evangelho, vamos ver o que Jesus fala disso. Vamos ver o que o próprio Jesus fala. Evangelho de João. Tá fácil aí, você está com a Bíblia na mão? Evangelho de João, capítulo 8. O capítulo é o 8. Vamos ver Jesus falando aí. Verso 12. Gil, pode ler para nós o verso 12, por favor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele próprio é a Aham. luz. Você viu, Gil? Quem Exato. está perto de mim não está em trevas. Lembra lá, havia trevas sobre a face do abismo, com a presença de. Lembra que nós vimos que João 1 a 3 e mais os outros versos dizendo quem era o Verbo, que era Jesus, que ele estava no ato criativo, que ele falava e tudo. Com a chegada de Jesus a essa terra, as trevas se dissiparam. Esse houve luz é a sua própria presença, está aqui, ó, ele falando: Eu sou a luz do mundo. Quem está perto de mim não anda em trevas. Porque eu sou a luz da tua vida. Olha que coisa linda. Mas já que estamos aqui, vamos no capítulo 9, verso 5. Gil, 9, 5 aí, ó. Fácil. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo.
Entendeu? Enquanto Jesus estava aqui, a sua presença era suficiente para iluminar a terra. A, a, a luz que circundou o primeiro, o segundo e o terceiro dia era a presença de Cristo aqui, fazendo o ato criativo. Sua própria presença era suficiente para iluminar a terra. Que coisa linda. Mas eu acho que você não está satisfeito ainda. Então, vá ao capítulo 12, verso 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim com a minha luz para o mundo. Olha só. Jesus falando, 3 versos aqui, acabamos de ler 3 versos de sequência, Jesus falando e afirmando que ele é luz. Então, essa é a luz do primeiro dia, e preste atenção, meus irmãos, preste atenção, para o seu coração ficar muito feliz aqui. Tem mais alguns versos que eu quero ler com você, Apocalipse. Então, fica aqui a dica. Vamos lá para Apocalipse, pode ser. Eu tinha mais texto, mas vamos para Apocalipse, capítulo 21. Poderíamos ainda navegar por mais alguns textos, mas vamos para Apocalipse. Eu acho que já dá para nós começarmos a dar por satisfeito. Mas olha a promessa aqui, ó, que um dia a presença de Jesus iluminou essa terra e novamente, como nós vimos lá em Isaías já prevendo e falando, nós vamos ver agora João falando. Você vê 1700, 1800 anos depois que Isaías fala, agora João vai falar sobre isso. Isaías capítulo 21, verso 23. Olha que coisa linda. E a cidade, está falando da nova cidade, da nova Jerusalém. A cidade não precisa do sol. Viu aqui, ó, Gil? Capítulo Ah, 21, verso 23. A cidade santa não precisa do sol, não precisa da lua para dar claridade. Não precisa deles para dar claridade. Por quê? Porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro, Jesus, é a sua lâmpada. lâmpada. Olha que coisa linda. É lindo isso. E finalizando com 22, verso 5 aí, ó. Tá aí já uns versos para frente. Então, já não haverá noite, nem precisam luz de candeia, não precisa luz de sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A presença de Deus será suficiente, sempre foi suficiente para dissipar as trevas e fazer com que a noite, ou as trevas, né, possam se dissipar. Então, a luz do primeiro dia é a própria presença do Criador, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Ok? Tá resolvido, biblicamente, aqui a problemática? Está resolvido. Então, luz do primeiro dia até a criação é a própria presença. Até a criação, no quarto dia do sol, da lua e das estrelas, é a própria presença de Deus. Ok? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem mandar tanto no grupo do WhatsApp quanto no chat aqui do YouTube. A Drica está ali prestando atenção e qualquer coisa ela nos interrompe. E se não houver tempo suficiente para nós respondermos hoje, a gente traz a resposta para o próximo encontro, tá bom? Pode fazer aí pergunta pelo chat aí do YouTube ou pelo próprio grupo do WhatsApp. Sigamos em frente, então. Quinto dia, a partir do verso 20. Disse também Deus. Você vê que sempre começa com disse, por quê? Porque a gente viu lá na primeira aula que tudo veio pela palavra de Deus, né? Ele falava e tudo passava a existir. Então aqui você vê, ó, disse, 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 porque ele falava, é assim, Deus é poderoso e ele não precisa mais do que isso para fazer. E são dias literais, houve tarde e manhã, né? Alguns imaginam, não, mas é dia profético, é um ano. Deus não precisa de um ano para criar, separar os mares, ele não precisa de um ano para criar o sol, a lua, ele fala e a coisa acontece. É Deus. Nós estamos falando de Deus. Verso 20, quinto dia, disse também Deus: povoem-se as águas, né? As águas já foram separadas, estão ali delimitadas, e agora precisa haver vida, né? Até aqui Deus criou as condições de vida, agora vida. Agora a partir daqui é vida, criação de vida. Vamos povoar
o céu, vamos povoar a água e vamos povoar a terra agora, ok? Então, quinto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem aves sobre a terra, sobre o firmamento. Então, agora, ó, muito claro esse verso 20: peixinhos e as aves. Peixe para o mar e as aves para os céus. E ele continua no verso 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes também que rastejam, né, pela terra, e os quais povoam também as águas, segundo as suas espécies, e também as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Verso 22. Ainda continua. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e a terra, e na terra se multiplique também as aves. Verso 23, houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, o quinto dia, o que, que Deus criou no quinto dia? Povoou tanto os mares, os rios, como os animais terrestres, e também as aves para o céu. Né? Vamos continuar? Esse é o quinto dia. Vamos lá? Sexto dia, disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie. Agora, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Agora, mais alguns animais para povoar parte seca: os domésticos, os répteis e os selváticos. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Que nós estamos no sexto dia aqui, tá? Sexto agora, né? Já vimos o quinto. No sexto dia. E viu Deus que isso era bom. Verso 26. Também disse Deus, que ainda está no sexto dia: façamos agora o quê? O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre os répteis e também aqueles que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus ainda os abençoou e lhes disse: sede fecundos, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto e dê semente. Isso será para mantimento. Verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, né? Muito bom agora. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, uau, o sexto dia foi tenso, hein? Foi bastante coisa criada aqui, hein? Vamos lá? Criou os animais terrestres, né? Criou ali os domésticos. E também a finalização dele, o quê? Criou o homem, o ser humano. O homem e a mulher, né? Daqui a pouco nós vamos ver especificamente a criação do homem e da mulher. Mas esse foi o ato criativo, né? Então, do sexto dia. Do sexto dia. Ok? Tá claro aqui? Capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todos os seus exércitos. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, e havendo Deus terminado no dia sétimo sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Então, a pergunta é: em quantos dias Deus criou todas as coisas? Em 6 dias, porque ao sétimo dia ele descansou, né? Então, quando te perguntarem quantos dias foi a criação foram em 6 dias, né? Porque o sétimo dia ele descansou, ok? Então, o sétimo dia não foi criado nada, apenas o descanso, a bênção e a santificação do dia de sábado. É o que nós acabamos de ler, ok? Até aqui, ok? Vamos lá, pessoal. Se houver dúvidas, podem falar, pode falar.
Vamos continuar aqui. Como se deu a criação do homem e da mulher? Vamos ver especificamente agora a criação do homem e da mulher. Vamos rever aqui alguns versos e ler alguns outros. Bom, relembrando aqui o verso 26, por exemplo, e o 27, onde Deus disse o quê? Façamos. Aqui agora começa um detalhe aqui, ó. Façamos, lembra? Quando fala façamos é porque havia mais de um. Lembra que nós falamos no estudo passado, quem que estava presente aqui no ato criativo? Bom, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, então o Espírito de Deus estava aqui, Deus Espírito Santo. A gente viu em João capítulo 1, verso 1 a 3, que Jesus falava e tudo, então Jesus estava presente, porque ele é o Criador. O Pai estava junto, porque o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, o Pai estava junto. E nós vimos também no texto de Jó que os anjos também estavam juntos. Então, ali façamos uma conversa de interlocução entre mais de um ser, né? Esse provavelmente seja a conversa entre Jesus com Deus o Pai, com Deus o Espírito Santo e talvez os próprios anjos, né? Falando, olha, vamos fazer ele a nossa imagem, a nossa semelhança, né? E o verso 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Detalhe, olha como para Deus é importante a questão da sexualidade. Ele criou dois seres distintos, e ele já classificou, homem e mulher. Foi isso que Deus criou, homem e mulher, né? Vamos para o capítulo 2, agora aí, verso 7, né? Que agora a gente vai especificar mais um pouquinho essa criação aqui do homem e da mulher. O verso 7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó? Pode ter. Do pó da terra, isso. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser, presta atenção, a ser uma alma vivente, tá? Porque lá na frente a gente vai estudar a questão aí. Então, o ser humano criado, ele passa a ser, não a ter uma alma. Ele é uma alma. Ele não tem uma alma, entendeu? Então, aqui, ó, Deus pega o pó da terra e sopra as narinas. Aquela velha história, né? Deus forma o bonequinho de barro e para dar vida, ele sopra nas narinas e aquele boneco de barro passa a ser, não a ter, a ser uma alma vivente. Então, quando falarem em alma, como é que está a tua alma? A tua alma é você como um todo. É a junção do fôlego de vida com a matéria. Isso é uma alma. Então, eu sou uma alma, o Gil mais uma alma, a Drica mais uma, você que está aí mais uma. Então, aqui estamos em aproximadamente, se não está falhando aqui, 19 conexões, então pelo menos 19 almas estão assistindo esse momento. Ou provavelmente mais, porque em alguma conexão tem mais de uma pessoa estudando, né? Então, alma é isso, né? Já estamos vendo isso, mas vamos ver mais afinado para frente. Agora, olha o verso 18 a 25, porque nós vimos o homem e agora nós vamos ver a criação da mulher, a partir do verso 18, do capítulo 2 de Gênesis. Disse mais o Senhor, não é bom. Opa, é a primeira vez que a gente vai ver algo que não é bom registrado aqui na palavra, né? Porque tudo que Deus criava, ele falava, e foi bom, e é bom. E o homem, sexto dia, muito bom. Só que aqui não é bom. Você viu? Por estar registrado isso daqui, o que nós concluímos? Que a obra da criação ainda não estava completa. Não estava completa, porque se estivesse completa, estaria tudo perfeito. Mas faltava, segundo a visão de Deus, alguma coisa, né? Estava faltando alguma coisa. E aí vamos ver aqui, ó. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Foi isso, é isso que Deus viu. Olha, tem algo faltando aqui. O homem está muito sozinho, né? Alguns falam brincando, né? O homem está muito em paz. Então vamos. Não, 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 esquece. Corta isso aí. Far-lhe-ei, então, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo e tal, e as aves do céu, trouxe o homem para ver como esse o chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome dele. Então, Deus criou o homem, chamou o homem, olha aqui, ó, tá aqui os seres, você que vai dar nome.
Aí ele começou a dar nome para os animais, né? Ah, vaca, boi, cavalo. Um detalhe aqui, tá? Deus não criou, por exemplo, cachorro. Vou pegar cachorro aqui, né? Não criou o Doberman, o Chihuahua, o tal, tal, tal. Não. Ele criou uma raça de cachorro, né? Agora, essa quantidade que nós temos hoje foi mutação ao longo do período que foram, né? Ele criou cavalo, vaca, boi, né? Depois houve mutações, então uma espécie de cara, mas enfim. E o homem começou a dar nome, né? Ah, cavalo, boi, cavalo, égua, boi, vaca, cachorro, cadela, e assim foi indo, né? Aí, cadê, né? É, verso 20 ainda, final dele. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora. Todos os animais tinham seu par, e ele não tinha. Ah, então é isso que estava faltando. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, sobre Adão, e este adormeceu. E aí Jesus fez a primeira cirurgia, né? Abriu ali o lateral de Adão, retirou dele uma das suas costelas, fechou o lugar ali com carne, e a partir da costela que o Senhor Deus tomara do homem, verso 22, ele transformou numa mulher e agora traz ela para a presença de Adão. Olha só que coisa bonita, né? E aí, quando Adão olha para ela, Adão diz o quê? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, vai chamar-se então varoa, porque do varão foi formada. Então, aqui nesses versos, nós vemos aqui claramente a criação, agora com detalhes do homem e da mulher. Então, o homem, como que Deus criou? Bonequinho de barro, Deus se ajoelhou. Presta atenção, olha que coisa linda. Todo o resto do ato criativo, a gente viu ali que Deus falava e as coisas passavam a existir ou acontecer, né? As águas já existiam ali e ele, então, criou limites. Os animais passaram a existir. Então, foi tudo pela palavra de Deus. Mas quando vai criar o homem, e este é a imagem de Deus, Deus não poderia falar e o homem passar a existir. Mas esse não, esse teve um cuidado especial. Deus, então, aos meus olhos, ao meu pensamento, ele se ajoelha ali na terra, constrói aquele boneco de barro, deitadinho no chão, e para dar vida a este bonequinho de barro, ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Então, você que está me assistindo, se você está me assistindo, é porque você tem vida. Logo, o que você respira aí e faz com que você esteja vivo é uma presença de Deus aí na sua vida, o fôlego de vida. Você acredita em Deus, na existência de Deus ou não? É o fôlego de vida que Deus te dá. Se está vivo, crendo em Deus ou não, é um pedacinho de Deus que está em você e em mim, aí que nos dá a vida, o fôlego de vida, né? Este sopro vem nos alcançando até os dias de hoje. Amém? Por isso? Amém, né? E aí, a partir da criação de Adão, vendo então a necessidade de uma companheira para ele, então Jesus retira a costela de Adão e a partir da costela ele faz e forma Eva, a criação do homem e da mulher, né? Muito bem. Então, mas isso tudo no sexto dia ainda, né? Como nós lemos lá nos versos anteriores, tá ok? Muito bem. Após a criação do casal, o que esse casal ganhou de presente de Deus? Qual foi o primeiro presente que eles ganharam de Deus? Olha o verso 8 aí do capítulo 2. Verso 8. Diz ali, ó, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, com a formação de Adão, ele coloca Adão aonde? Num jardim para morar. Olha como é que Deus, até aqui, ó, de um sermão aqui, ó, para a gente pensar. Deus é o Deus de limites. Ele coloca limites para as águas, ele coloca limites para a terra, aqui, ó, colocado. E agora, na criação de Adão, coloca limites para os animais, né? Animais para o ar, animais para a água, animais para a terra. E agora, quando cria Adão, ele coloca Adão num limite também, dentro de um jardim. Tem limites, tudo tem limites, viu? Deus é Deus de limites, é um Deus de organização, né? Não é ao acaso as coisas, não. Coloca ele, o homem para viver aonde? Num jardim, era para ser a casa.
de Adão ali, aquele local ali, protegido, e a gente vai estudar muito sobre isso aí para frente. Aí. Muito bem. Olha também o verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, esse foi um lindo presente que, meus amigos, que Adão e Eva receberam logo após a criação. Uma bela casa, um belo lugar, protegido, e muito especial, né? Bem especial, que Deus plantou esse jardim para como um presente para Adão e para Eva ali, né? Ok? E aí, partindo para o final, uma última pergunta importante. Havia uma condição para que Adão e Eva permanecessem nesse lugar especial, mais do que especial, né? Porque a terra toda criada era muito especial, mas o jardim do Éden era muito especial, mais especial ainda, era um lugar especial dentro do lugar especial. Era absolutamente impossível da nossa razão, do nosso pensamento chegar a isso, né? Do que era isso. A gente vai poder ver com a eternidade, né? Porque Deus vai recriar tudo e nós vamos ter novamente essa possibilidade de estarmos dentro desse jardim também, né? Olha só o verso 15 a 17, nós vamos ler, porque havia condições para que eles continuassem nesse jardim. Viu como Deus é Deus de limites? Ele coloca limites para tudo. Olha aqui, ó, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Verso 16. E o Senhor lhe deu esta ordem, olha, limites. De toda a árvore do jardim você vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque no dia em que dela comerdes, certamente Morrerás. morrerás. Ok? Então Deus colocou um limite. Então, pelo menos duas árvores nós sabemos que tinha dentro desse jardim, duas árvores importantes: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E ele falou: olha, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer, você vai perder a oportunidade de viver neste lugar. Limites. Deus é um Deus de limites. Então, essa era a condição de que Adão e Eva vivessem eternamente e vivessem naquele jardim específico. Né? Esse, esse é o nosso estudo a respeito da criação. Concluímos dentro do horário, né, em duas parcelas, mas dentro do horário. Você vê? É, Recapitulando, então, o ato criativo, a terra antes de ser criada era sem forma e vazia, Deus falava e tudo se fazia, os céus e a terra e todos os animais foram criados por Deus em 6 dias, literais, né? Estavam presentes na criação Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo e os anjos, e o homem foi criado do pó da terra, presta atenção, do pó da terra, a mulher foi feita da costela de Adão, e Adão e Eva, infelizmente, se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência a uma única lei que Deus havia colocado sobre eles. No próximo encontro, nós vamos estudar sobre a origem do mal. É um estudo sensacional, você não pode faltar. Próxima terça-feira, se Deus assim permitir, nós vamos estudar sobre a origem do mal, tá bom? Deus abençoe. Se eu mais uma vez reforço, se houver alguma dúvida, nos procure, coloque no chat e nós iremos falar a respeito, tá bom? E se encerramos por aqui, agradecendo a todos, né, pela presença e que Deus abençoe a todos aí. Obrigado, Gil. Obrigado, Drica. E aqueles que tiverem a possibilidade, eu convidaria para fechar os olhos e nós fazemos essa última oração. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado por nos dar é, nesta terça-feira que já se inicia o mês de junho, dia 2 de junho, nós te louvamos pela oportunidade de estudarmos a tua santa e divina palavra. Tivemos a oportunidade de concluirmos o nosso estudo a respeito da criação e te agradecemos, Pai querido, porque o Senhor foi tão bondoso e maravilhoso ao criar todas as coisas belas e nos dar a vida para que vivemos. É certo que neste momento já desfrutamos ainda de coisas lindas nesse mundo, mas
com toda certeza já perdemos a maior parte da beleza por causa do pecado. Hoje as flores murcham, as folhas caem, os animais e as pessoas morrem. Este não era o seu plano, Pai. Mas, infelizmente, vivemos essa condição, mas ela não é eterna. E nós, ao longo dos nossos estudos, nós vamos ver que há solução sim para o pecado, que há sim esperança para revivermos o que um dia foi criado e com o vislumbre de toda a beleza que um dia esta terra já teve. Então, Pai querido, continua a nos dirigir, continua a preparar os caminhos para que nós possamos continuar esta jornada de estudo da Tua Palavra e possamos, no nosso próximo encontro, aprofundarmos ainda mais esse conhecimento para que entendamos, Pai querido, o grande amor que o Senhor tem pelos seus filhos ao ponto de criá-los. Obrigado por tudo. Abençoa, Pai, a cada um dos teus filhos que esteve presente aqui para esse estudo e aqueles que hão de assistir futuramente. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado mais uma vez pela presença. Um Tchau, grande gente. abraço. Boa noite. Fica, Gil. Vou lhe contar o meu segredo, que é o caminho pra você se encontrar. Este segredo tem um nome, é Jesus Senhor, o sustentador. Como dou valor pro seu amor. É tão comum saber de alguém sem paz. Ficou pobre, não sabe o que faz. Moderno ou antigo, procuram um amigo, alguma coisa que lhes dê motivação. Não são jornais que vão te animar. São as roupas novas que vão te alegrar. Fazer uma oração, oferecer perdão, fazer o bem, obedecer a Deus então. Vou lhe contar o meu segredo, que é o caminho pra você se encontrar. Este segredo tem um nome, é Jesus Senhor, o sustentador. Como dou valor pro seu amor. Preste atenção ao mundo atual e pense bem se ele vai melhorar. Então